Bom dia, que Deus te abençoe. Esse é o nosso primeiro café, o 1º de maio, 14 de maio, Dia das Mães, com o tema Gerando Vidas e Sonhos. Que Deus te abençoe. Vamos entrando. Pega o seu café e vem com a gente. Hoje tem água, mas não importa. Hoje eu quero água, não quero café. E você pode pegar sua água, seu café, seu iogurte, mas você fica aqui conosco que vai ser muito bem, vai ser muito especial, gerando vidas e sonhos. O que será que Deus quer falar conosco através disso, né? Através dessa palavra que Ele colocou há um mês quase. Vamos ouvir aqui a Ludmila Feber. Aqui, ó. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe um som de ousadia, um som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. Uma coisa eu te falo, não deixe ninguém matar os teus sonhos, matar a vida que existe em você. Mas você é responsável por isso. Às vezes a gente fala coisa que não deve, lança coisa que não deve, e aí parece que nada começa a dar certo, porque vai ver o histórico. Então hoje Deus quer falar com a gente sobre isso. Dia das Mães, gerando vidas e sonhos. E nós podemos gerar vidas e sonhos em nós e nos outros. Deus nos dá essa capacidade. Você tem que ter uma boca que profetiza, não que fica falando coisas ruins, negativas, porque isso acontece. Tanto acontece coisas boas que você fala, que você profetiza, e também coisas ruins. Então fique atento com a sua boca. Cuidado, boquinho que fala. Quando eu era pequena, tinha na classinha uma musiquinha que falava bem isso. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. E cuidado, pezinho onde pisa. Porque é verdade, gente. Deus nos fez tão lindos e perfeitos. Perfeitos não, porque Ele é perfeito, mas nos fez a sua imagem e semelhança. Ele quer que a gente usufrua de tudo isso. Mas nós mesmos somos os errados. Bom dia, Ed. Então, cuidado. Gerar vidas e sonhos nesse Dia das Mães é muito importante para nós entendermos. E hoje foi bem aqui, né? Dia das Mães, mas todo mundo pode gerar, né? Homens e mulheres, no quesito espiritual da coisa. Então, vamos ao que interessa. Ó, fale palavras de vida e não de morte. Cuidado com a sua boca. Se você for falar alguma coisa, bom dia, for falar alguma coisa, você lembra dessa musiquinha aqui, ó. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que toca. E cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado. Depois não adianta ficar reclamando,
Mas se você abriu portas para coisas ruins, porque a sua boca abriu portas, você tem responsabilidade sobre isso. Lembre que nós falamos no outro café da vida nova, nós somos responsáveis também, né? Não é assim, coitado de mim, não, somos responsáveis. Então vamos lá, cuidado com a sua boca. Ai, gente, eu tô com uma semana de rinite, meu Deus, o olho tá coçando aqui. Cuidado. Em Salmos 34:13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus olhos de falarem engano. É isso. Cuidado, guarda a tua língua do mal. Se pensou alguma coisa assim que tu sabe que não é legal, você fala, meu Deus. Filtra. Deus sabe que nós somos seres humanos, que às vezes a gente não consegue controlar tudo. Então por isso que nós temos que estar sempre em constância, vigilância com o que pensamos e com o que falamos. Porque o que você pensa, às vezes você não consegue controlar. Mas aprenda a controlar o que você pensa e o que você fala. Tenha moderação, filtre. Porque o Senhor é dono de tudo, dono da sua vida, e Ele tem que estar contigo. Ele te ajuda a filtrar. Filtre. Tenha forças, resista às coisas ruins, aos pensamentos ruins e deseje sim a vida. Provérbios 18:21 fala. Provérbios 18:21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, pegue-se a isso. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, o que você falar, você está plantando. Você vai colher, você vai comer desse fruto. Então, hoje, primeiro dia da semana, domingo, dia das mães, 14 de maio, que você possa plantar sementes boas, sementes do bem, sementes abençoadas, para você colher coisas boas. É inútil ficar jogando sementes ruins e querer colher coisa boa. Não dá, a conta não vai fechar mesmo, tá? E aí, nós falamos o quê? Lá no outro café da Vida Nova, Jeremias 29:11. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Ou seja, recapitulando, Deus tem coisas boas para nós. Ele conta conosco. Só que cuidado com o que você fala, com o que você pensa. São sementes. Isso é muito sério. Você pode até pensar por um momento em algo assim, meu Deus, que coisa catastrófica eu tô pensando. Mas não fale. Fala, Deus, segura essa boca. Isso daí é exercício. Deus te ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo sobre isso. Filtre o que você pensa, o que você vai falar, filtre. Lembre-se que Deus tem planos bons. Acabei de falar, Jeremias 29:11. E como gerar vidas e sonhos, né? Já que estamos aqui no Dia das Mães, esse tema de gerar vidas e sonhos, Deus cria em nós o desejo de algo. E vai nos direcionando pelo processo da realização, da concretização. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Ana, José, Neemias, Abraão. São exemplos de pessoas que Deus criou o desejo e, consequentemente, ali foi lançada uma promessa sobre eles. E no tempo certo se realizou, se concretizou. Às vezes a gente pega pensando assim, nossa, eu tô com um desejo, tô com um sonho de fazer algo, de comprar algo, meu Deus. E você falou assim, mas da onde, né? Não tenho referência para isso, né? Nunca vi ninguém fazendo isso. Acontece muito com a gente, porque isso é o Senhor que está plantando em nós esse desejo, porque Ele tem um propósito, Ele vai te ajudar a realizar, que Ele faz a parte dele e nós executamos aqui na terra. Então, não se assuste
Quando você tiver um sonho, um desejo, uma vontade, fala, nossa, esse sonho, eu não sei, não é meu não, é de Deus. Por isso que esse ano Deus tem falado conosco, sonhando, vivendo, né, os sonhos de Deus. Ele implantou em você esse desejo, esse sonho, porque ele tem um propósito, tem uma finalidade, ele vai cumprir no tempo dele e na hora dele. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Exemplo, Ana queria ter um filho. E ela já tinha tentado filho, já tinha, naquele tempo, era ela e a outra esposa de Eucana. Penina tinha diversos filhos, até perdeu as contas. E Ana não tinha ainda. E conta-se essa contagem de que Ana, pelo menos, tentou, né, ter filhos no mínimo 10 anos. E não nascia um filho. Foi uma longa espera, né? Até que Deus, no tempo certo... E tem um detalhe. Ana queria um filho. Só que, quando Ana falou, Senhor, eu vou te entregar esse filho, o povo de Israel estava pedindo a Deus um sacerdote, um profeta. Então, um juiz. Samuel foi o primeiro juiz. Então, quando aquele desejo de ser mãe foi assim, se conectou com o propósito de Deus na terra, que era trazer um homem para ser juiz, o profeta, Deus concedeu. E nasceu, no devido tempo, Samuel. Então, às vezes, a gente está querendo uma coisa que é boa. Ter filhos é bom, no caso de Ana. Só que ela tinha que acertar, alinhar algumas coisas na petição dela, na oração dela com Deus. E quando ela decidiu falar, Senhor, esse filho é para ti, vou consagrar, Deus atendeu. E Samuel, vocês conhecem a história de Samuel, quem não conhece vai ler livro de Samuel, que fala sobre Samuel. Samuel 1 fala sobre Samuel, que ele foi um grande homem de Deus, um sacerdote. Ele que ungiu, né, primeiro rei. Então, que também ungiu Davi para ser rei. Então, Samuel tem uma linda história. Então, Ana teve que ajustar o seu pedido para o Senhor e ele concedeu no devido tempo Samuel. Porque nós temos que entender uma coisa, tudo que Deus coloca no nosso coração não é somente para meu benefício. Bom dia. Não é tudo que Deus coloca em nosso coração, que Ele está implantando ali uma sementinha no nosso coração para a gente gerar aquilo e para dar frutos. Não é algo só pra gente. É algo que vai atender a outros. O propósito nunca está sobre uma pessoa. Uma pessoa é incumbida de executar, porém vai atender muitas pessoas, multidões. Isso aconteceu com Ana, ela queria um filho. Ela não sabia que aquele filho se tornaria um homem que foi, né, usado por Deus e que foi muito justo, um grande profeta, Samuel. 2. José, governador. Samuel, ele sonhava, literalmente ele sonhava, ele tinha uns sonhos assim enigmáticos e ele contava. E Deus falava com Samuel através do sonho, e Deus falava com José por sonhos. Eu também sou um pouco José, porque eu sonho muito. E ele começou a ter interpretação, e Deus foi falando com José através disso. Até que teve um sonho que ele falou, que o sol e a lua estavam se prostrando diante dele, e aquilo gerou na família um auê, né? O que é isso? Agora, o sonhador teve um sonho desse. Tu acha que alguém vai se curvar perante você? Só que ele não imaginava que aquilo já era um propósito de Deus. Já estava preparando o coração dele para grandes coisas. E quem foi José? José do Egito, o governador. E por causa deste sonho, de tudo que Deus começou a preparar ele foi maltratado, ele foi preso, mas Deus sempre esteve ali com ele, nutrindo aquele desejo que um dia iria se concretizar. E se concretizou. Ele foi um grande homem lá no Egito,
pôde cuidar da família, de todo um povo, um ótimo administrador. Deus treinou ele nesse processo de dor, de perseguição, de injustiça. Ele foi um homem muito justo. Então, cada sonho que Deus implanta em nós é para gerar uma vida, para gerar coisas diferentes a propósito do próprio reino de Deus, a propósito da própria humanidade. Não é nada sobre mim, é sobre nós. É sobre Deus. Deus tem esse poder lindo que é de implantar sonhos, que você não entende, mas você vai entender logo mais. Neemias era um escravo, era copeiro do rei. Até que um belo dia ele acordou com um desejo muito forte, porque eles foram exilados, né? Levados como escravos para Babilônia. Depois você leia Neemias 1, também você vai entender tudo que eu tô falando para vocês. E Neemias, ele num belo dia soube, porque estava lá trabalhando para o rei, e alguns ficaram, né? Lá em Jerusalém, na terra deles natal. O povo de Deus ficou e alguns foram levar escravos cativos. E Neemias teve um desejo de reconstruir os muros, porque antigamente as cidades tinham muros, né, eram fortificadas, protegidas assim. Só que ele era um copeiro, não era um arquiteto, né, não era um engenheiro, não tinha essas aptidões de civil aí, engenharia e companhia. Mas Deus fez com que aquele desejo levantasse pessoas e eles foram reconstruir. Muitas pessoas zombaram dele. Neemias, tu é o copeiro do rei. Sai daí. Não sabe fazer nada. Tá querendo subir muro agora? Reconstruir os muros de uma cidade? Olha a responsabilidade. Ele não se importou. Ele estava tão focado naquela missão que Deus deu para ele de reconstruir os muros da cidade, que depois, nesse feito maravilhoso e de obediência, depois ele se tornou governador. Então, começa o livro de Neemias falando, sou um copeiro mor do rei. E depois ele fala, sou governador. Deus faz, Deus transforma. Porque se ele implantou em nós um desejo no nosso coração, ele vai cumprir. Você vai começar a ver os sinais de que aquilo é do coração de Deus. Porque tudo que é nosso, eu tenho uma vontade, pegou, sumiu. Passa. O que Deus deixa no nosso coração, pode passar tempo, pode passar anos, e sempre vai estar ali. Aquele desejo, aquela vontade de ter. Porque foi ele quem implantou. Não se assuste. Apenas obedeça, apenas se deixe com que Deus faça através da sua vida, com que ele flua através da sua vida, né? E vamos lá. Abraão também era casado com Sara, não tinha filhos, já eram idosos. Mas eles tinham o desejo de ser pai e mãe. Talvez tinham até já deixado assim na gaveta o sonho de ser pai e mãe, pela idade avançada, mas Deus chamou e falou, vou te dar um filho e você vai ser o pai de muitas gerações, né? E ele pensou, não tem nenhum filho, como é que vai ser pai de uma multidão, né? Mas ele creu na promessa. E Deus, no seu devido tempo, trouxe o filho da promessa, Isaac, e a partir de Isaac foi nascendo a geração intencionada da Terra Prometida, o povo do Egito. Então, a partir de Isaac começou uma geração abençoada. E bom dia, estamos aqui no Dia das Mães, né? E eu te alerto mais uma vez, cuidado com o que você fala, gente. Cuidado, abençoe vidas, abençoe projetos, abençoe sonhos. Talvez você olhe naquele momento e fale, gente, que loucura é essa? De onde essa pessoa tirou isso? De fato, ela não tirou de lugar nenhum. Foi implantado de Deus ali. E nós sabemos quando o negócio vem de Deus e quando o negócio não é dele. Por quê? Porque é a paz que nós temos. Então, muitas das vezes, muitos não vão
concordar com aquela ideia. Mas tudo bem, são provas para você se manter firme naquele propósito. Aí a gente volta a falar sobre propósito. Então, fica em paz. A paz é a juíza. Se você tem paz no que você está fazendo, fica em paz. Deus dará o caminho, a direção, as estratégias. Não queime fase, não se adiante, também não fique estático quando a posição é de avançar. Saiba ouvir os direcionamentos. Isso é muito importante. Estar atento ao que Deus nos fala. Porém, nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca, do que você pensa. Cuidado. Não seja uma pessoa... Bom dia, Carol. Não seja uma pessoa que vai falando. Quando você vê, fala, nossa, falei. O que falou, tá falado. Cuidado. Não mate vidas, não mate sonhos. Seja alguém que abençoe. Que de uma maneira ou outra contribui. Já pegou uma vez um exemplo muito clássico? Quando uma pessoa sai do salão de beleza, faz o cabelo, faz alguém ficar toda bonitona, aí vira pra alguém e fala, gostou, a pessoa tá super radiante, ela tá feliz, ela tá se amando, ela gostou, deu um up. Aí vira pra alguém, filho, marido, qualquer pessoa que seja, uma amiga, gostou, aí a pessoa fala, não gostei. Tudo bem, você não gostou, mas custa filtrar e fazer o bem? Pense, porque tem hora pra tudo, né? É a mesma coisa quando você vê alguém que tá com um projeto, com uma ideia muito assim, surreal, fora da tua realidade, não da dele, tá? Cada um tem uma realidade, então fora da tua realidade, não da dele. Porque, lembrando, Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Impossível. Exemplos, outros clássicos. Thomas Edison, gente, quantas vezes ficou lá tentando a tal da luz, né, da lâmpada? Quantas vezes? E abençoado seja ele, porque hoje nós temos lâmpada. Então, pare de ficar diminuindo, retraindo alguém, sabe? Subestimando. Você não tá entendendo, a realidade não é sua. Não precisa também jogar areia na pessoa, né? Jogar sal no suquinho de laranja da pessoa. Não precisa. Você não concorda, você não está entendendo, fecha a boca. Também não solta palavras negativas. Isso é muito sério. Porque você é responsável pelo que você fala. Certo? Vamos abençoar. Quando abençoamos vidas com a nossa vida, presta atenção, quando abençoamos vida com a nossa vida, depositamos ali a paz de Deus e tudo flui. Gênesis 12:2. E far-te-ei uma grande nação. Deus falou isso para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, falou, vou te fazer pai de uma multidão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus falou para ele isso em seguida. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei os que... Vamos de novo, que eu não li direito. Gênesis 12:2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pegue-se a isso. Você abençoa, e você tem que ser uma bênção. Então, olha, se tem pessoas por aí que estão azedas, não seja você mais um azedo. Seja você a pessoa doce, amável, manso, que vai abençoar os outros. Faça a diferença, impacte. Porque não dá pra ver uma pessoa toda animada, feliz, crendo, e a outra vem ali na contramão e pá, uma palavra dói, machuca. Por favor, gente, vamos começar a, como fala na palavra de Deus também, salgar. O sal para dar sabor, não ficar super salgado e sem gosto. Tem que estar no equilíbrio. Salgue.
Faça diferença. Porque se você é filho de Deus, você é um cristão, segue os passos de Jesus, não faça uma coisa dessa, sabe? Jesus nunca foi e foi contra, ao menos que aquilo não condizesse, né? Não tivesse coerência. Mas a pessoa tá cheia de sonhos, cheia de vida. E outra coisa que eu vi numa pregação de mães e filhos, e quem é mãe já sabe, eu ainda não sou, mas serei, mas vejo muita criança pequenininha falando: mamãe, quando eu crescer eu quero ser um astronauta, não sei o quê. Mamãe, quando eu crescer eu quero, sei lá, morar fora. Às vezes, naquele momento, naquela situação, não tem como isso acontecer, mas pensa, a criança tem 3, 2, 1 aninho. Gente, não desmereça o sonho de ninguém, não desmereça, dê vida, abençoe. Ah, mamãe, tem uma criança que eu vi falar assim: mamãe, eu quero ser lixeiro. Fala, glória a Deus, vai ser o melhor dono da rede de recicláveis. Então, cuidado, você tem que abençoar. Ai, que coisa doida, filho, lixeiro não, você mal sabe que é lixeiro na cabeça de um pai e de uma mãe. Mas não, glória a Deus, vai ser um dono da empresa de recicláveis. Abençoe, sabe? Faça com que aquilo comece a ganhar vida. E se for do Senhor Jesus, vai acontecer no tempo certo, vai se realizar. Mãe, quero ser astronauta. Filho, glória a Deus, você é o melhor astronauta. Vai fazer a diferença. Então, vai poder desbravar, ter novas missões. Nós temos que ter sabedoria com as nossas palavras. Acabou o tempo de ser uma pessoa que não fala o que deve e que não assume as responsabilidades, que vai falando, vai magoando, vai atropelando. Para com isso. Chega. Hoje é gerando vidas e sonhos. Nós temos que abençoar ao próximo, nós temos que ser bênção. Resposta de oração. Talvez você não consiga fazer algo material, mas algo espiritual, você pode. Que bênção, tô com você, vou ajudar em oração. É a melhor coisa, oração é a melhor coisa que você pode fazer por alguém. Pastor! Então, vamos parar, vamos abençoar os sonhos de outras pessoas, porque ali vai ser vida. Quantos pais já mataram filhos em vida, né? Pai, eu quero fazer isso. Não vai, não tem dinheiro, acabou, não dá. Gente, o efeito naquela criança não dá. Tenham sabedoria. Sabedoria. Um colaborador veio com uma ideia muito bacana pra tua empresa. Você fala, não vai dar, aqui não dá, aqui não entra. Já testou, já avaliou aquela ideia? Amém. Amém. Já testou? Já avaliou? Já levou? Não, simplesmente o não. Porque é fácil dar não. Não, não. O não faz bem, mas depende, né, da situação. Gente, grandes ideias, soluções, vêm de lugares que vocês nem imaginam. Solução para situações que são inexplicáveis vem da onde a gente nem imagina. Quem sabe é teu filho, o estagiário da tua empresa, o avô, a avó, a gente não sabe. Nós estamos orando, Deus me dá direção, me dá uma solução, me dá uma luz, uma estratégia. Deus manda uma criança para falar contigo, Deus manda o teu colaborador, amém. Deus manda um avô, uma avó, uma pessoa que está ali na rua passando, em situação de rua, a gente não sabe. Mas você possa estar sensível e não fechar seu coração, sabe? Não fechar o seu coração para ouvir, para entender, poder filtrar e abençoar. Talvez ali, agora, por hora não é momento, mas vamos avaliar isso, vamos tentar fazer isso. Tente, tenha vontade. Você tá vivo. Enquanto a vida há esperança, e é verdade, enquanto a vida há esperança. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser pessoas assim muito conformadas. É muito triste isso, muito conformada. É assim mesmo, não tem jeito. Claro que tem jeito. Para Jesus, nosso Salvador, tudo tem jeito. Nada é impossível.
Então esse café de hoje, gerando vidas e sonhos, é sobre isso. Não mate ninguém em vida. Não faça isso. Eu falo não porque agora é não faça isso. Sabedoria. Amém. Sabedoria, porque eu estou cansada de ver pessoas falando isso corriqueiramente. Corriqueiramente. E Deus nos deu essa palavra hoje, no Dia das Mães, gerando vidas e sonhos. Sabe? Espera, glória a Deus. Espera, porque no tempo certo vai acontecer. E você continue crendo, porque Deus testa a nossa fé. Deus testa a nossa fé. Então, não começa professores nas escolas de ensino fundamental, né, maternal, a mesma situação. Chega um aluno ali mais diferente, com as ideias diferentes, fala, gente, essa criança veio da onde? Quem é o pai e a mãe dele? E você tem que entender e falar, gente, que gênio. Né? Porque cada um é diferente do outro, gente. Cada um é cada um. Um filho não é igual ao outro. Mas se eu tiver sensibilidade, falar, meu Deus, eu abençoo esses sonhos, Pai, que faça a tua vontade. E vou lhe falar mais para vocês hoje. Quando você ora e fala assim, Deus, faça a sua vontade sobre a minha vida, Ele vai fazer. Não tenha medo de pedir isso para Deus, porque Ele faz o melhor. Ele é nosso Pai. Tenha fé hoje e faça essa oração corajosa, porque incentive. Nós aqui, e eu como pessoa também, eu sou incentivadora de sonhos de pessoas. Talvez a gente não consegue na hora fazer algo a mais, assim, mas o meu intuito sempre foi, desde criança, incentivar, sempre ver novas oportunidades, sempre enxergar no cenário caótico oportunidades, possibilidade, porque Deus nos faz romper as barreiras, atravessar os obstáculos e continuar. Grave isso na sua mente. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E antes de se concretizar, você tem que sonhar com aquilo, né? Desejar aquilo. Porque Deus te prepara assim, ó. Vou pôr esse desejo no seu coração. Se prepare. Estou fazendo. Vem por aqui. Faça isso, faça aquilo. E concretizou. Deus não vem de sopetão assim. Pá. Porque Ele sabe que nós somos seres humanos. Temos um psicológico a ser trabalhado, né? E Deus, Ele nos criou. Ele sabe de tudo. De tudo como nós somos, de todos os jeitinhos que a gente é, e cada um é diferente, né? Tem filhos e filhos. Então, gente, que nesse dia 14, Dia das Mães, você e eu possamos gerar vidas e sonhos, abençoar, sabe? Pais, tios, vamos tomar cuidado com a nossa boca e abençoar. Entendeu? Jamais botar para baixo uma pessoa, uma criança, por causa de um sonho, de uma ideia. O que é de Deus vai se cumprir no tempo dele. Nós temos que nos alegrar com pessoas que são entusiastas, animadas, sonhadoras. Quem sonha também tem que começar a executar, né? Tem toda uma direção. Deus dá direção em sonhos. É a coisa mais linda. Deus te direciona o que tem que fazer na hora certa. Nem tarde e nem adiantada, na hora certa. E eu quero também encerrar com vocês hoje. É algo que eu gosto muito, que eu sempre falo assim para algumas pessoas quando a situação tá sem saída. Ezequiel 37, né? Que é uma passagem que todo mundo deve conhecer, ou a grande maioria, que fala sobre o vale de ossos secos. Deus disse para Ezequiel profetizar naquele vale de ossos secos. Ali, pela fé, Ezequiel gerou vidas e sonhos. Então, não olhe para o cenário. Olhe para Deus. Foque no que Ele está te falando. Eu vou ler para vocês Ezequiel 37. Esse contexto de Ezequiel 37 é como se fosse um cemitério, tá? Então,
haviam ali ossos de guerreiros israelitas, e eram muitos, eram mais de 5.000 ossadas ali. Foi um período muito triste, né? Aquele período que Ezequiel era profeta, e o Senhor chamou ele, e levou ele, e falou assim, olha, e ele falou, só vejo ossos de muitos homens. Tinham morrido em combate, e aí foram jogados ali, né? Naquele cemitério, vamos falar assim. E Deus falou, profetiza. Então você se pega numa situação que você fala, meu Deus, não tem saída. Não sei o que fazer. E agora? Para onde que vai? E você tem que entender que Deus pode todas as coisas. Para Ele nada é impossível. E Ele traz vida, Ele ressuscita. Ainda que esteja morto, viverá. Eu falo para você, eu falo para você, eu falo para mim. Ezequiel 37. Depois vocês acompanhem aí, vou pôr na legenda. O vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel fala. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olha isso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois com pele. Mas não havia espírito neles, não tinha vida ainda. A seguir ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor venha, o Senhor o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram de pé. E era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu, se fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó povo meu, vou abrir todos os túmulos e vou fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Ou seja, aqui vocês podem continuar lendo. Ezequiel 37 é maravilhoso, né? Eu li até o 12. De 1 ao 12 eu li com vocês. Isso é para vocês usarem para a vida inteira. Quando você já não vê vida. Já fez de tudo. Já tentou reanimar, já botou na UTI, já fez de tudo e morreu. Morreu para você. Para Deus não morreu. E você começa a profetizar vida. Profetizar vida. Creia que o Deus da vida está aqui hoje conosco e que Ele quer que nós geremos vida e, consequentemente, sonhemos para que realizemos. Vocês viram que era um exército que ganhou vida e se pôs de pé e foi lutar. É isso que Deus nos faz. É isso que Deus nos fala hoje. Não desista, não desanime.
Leia Ezequiel 37 e não se esqueça de Salmos e Provérbios. Cuidado com a sua boca. Deus quer que a gente profetize e não olhe para a situação, porque Deus vem na contramão. Quando está tudo dado por final, por morto, Deus, ele é o lugar que ele mais ama, porque é ali que ele opera os milagres, na contramão. Vocês lembram da história da Talitha Cumi, filha de Jairo, né? Estava dormindo, não estava morta. Lázaro. Tantas vidas que Deus falou no Novo Testamento e falou no Antigo Testamento que apenas dorme, não está morto. Deus quer fazer isso na nossa vida hoje. Deus quer ressuscitar. E Ele quer que a gente use a nossa boca para profetizar, para crer. Porque, veja bem, um exemplo básico. Todo mundo deve ter em casa uma plantinha. Plantinha. Se você fizer uma experiência que já foi comprovado isso, vocês vejam aí depois na internet, no YouTube, uma plantinha que ao invés de ser amada, acarinhada, você fica sempre jogando. Ai, que feia essa planta, vai morrer logo, não vai crescer. As palavras ali são tão negativas que realmente a plantinha crescer um pouquinho, ela morre. E se você fizer isso com uma plantinha e deixá-la saudável, nossa, que linda, você é criação do Pai. Já fizeram isso, a plantinha, as duas iguais. Uma foi maltratada em palavras, a outra foi bem tratada em palavras. Elas, uma morreu, outra cresceu. Porque as palavras têm poder, gente, para vida e para morte, tá na palavra de Deus. E as palavras que você fala também geram algo muito maior em volta de você. Tá na Bíblia, isso é espiritual. Então, profetize, se alegre, levante-se. E não veja a circunstância, olhe para o teu Deus, para o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus da provisão, o Jeová Jireh. Não importa o que estão te falando, não importa o diagnóstico, não importa a conta bancária, não importa a distância, não importa nada. Quando Deus fala, ali se cumpre. E nós tenhamos paz nesse domingo, Dia das Mães, paz, 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 porque o Senhor nos dá paz. Bom dia, paz, tenhamos paz. Paz para entender, paz para falar palavras boas, abençoadoras, positivas, que profetizem paz. Que você tenha paz no seu coração nesse dia, que você queira realizar o que Deus te pede, te ordena para realizar. Hoje para mim estar aqui com vocês é uma benção, porque eu estava muito com tosse, muito rinite, estava bem cansada, bem fraca hoje de manhã. Mas Deus é vida. E eu estou aqui, glória a Deus, estou muito animada, muito feliz de trazer isso para vocês, que Deus colocou no meu coração. E é isso, gente, é ir contra a situação, é ir contra a maré. Vá, só vai. Porque teve um louvor que Deus falou comigo a semana que passou e nessa. Agradeça antes de acontecer. Agradecimento, gratidão, né? E tem esse louvor que fala assim, rompendo em fé. E aí, eu não sei se o mar vai abrir, se eu vou passar por cima, né? Vou passar pelas águas, ou o mar vai se abrir. Não sei. Eu te falo a mesma coisa. Não sabemos se você vai passar andando a seco pelo mar, ou se você vai andar sobre as águas, mas você vai atravessar essa situação. Em nome de Jesus. Eu falo pra mim e falo pra vocês. Que vocês possam, a partir de hoje, entender sobre isso. As palavras têm poder para a vida e para a morte. Que você profetize vida. Que você seja a bênção. Que você seja a vida. Porta-voz de boas novas. E quando ver alguém ali triste, deprimido, achando que é o fim, você leve essa palavra de esperança e de paz. Porque o nosso Deus é paz, Ele é alegria, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é reconciliação, Ele é justo e Ele não tolera pessoas que maldizem, Ele não tolera pessoas que são más.
não tolera, mas ele é o amor. Ele dá tempo para a pessoa se retratar. Então, que você se retrate, que você peça perdão e acerte hoje a sua vida, os seus pensamentos e deixe Deus trabalhar em você, deixe Deus fluir através da sua vida e saiba que para Deus nada é impossível. Profetize nesse vale de ossos secos hoje, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães para as mamães, para minha mames também. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Começou a semana hoje, né? A segunda, o nosso primeiro café de maio, mas já estamos na segunda semana de maio, né? Vamos tirar fotinho. Ai, começou agora. Maravilha, que Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana, que você almoce em família, feliz e já contando essas novidades, né? Ó, gente, olha a boca, cuidado com o que vocês estão falando, vocês podem atrair coisa boa, coisa ruim, isso aí não é misticismo não, é verdade, né? Em Jó fala, o que eu temia aconteceu, né? Eu amo Jó, mas é verdade. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho, palavras negativas, não tenho, até que realmente não vai ter nada. Ao passo de falar, eu tenho, eu sou farto, eu sou abundante, glória a Deus, eu tenho uma saúde maravilhosa, meus filhos são incríveis, abençoados, a minha empresa é abençoadora, é farta, é próspera. Começar a fazer, gente, desculpa, tá? Tá custando bastante. Se você começar a trabalhar dessa maneira, Senhor, eu confio em Ti, não olho para a situação, eu olho para Ti, o autor e consumador da minha fé, o meu advogado fiel, o meu justo juiz. Começa a ler a Bíblia, gente. Começa em Gênesis. Você vai ver. Sabedoria vai fluir em você. Você vai mudar o seu palavreado, sua conduta. Vai ser maravilhoso, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande beijo e até dia 29 de maio, acho. Se Deus quiser, que é sobre orar e agradecer, tá bom? Então nos encontramos lá. Eu acho que é isso a temática, gente, eu não sei. Mas eu estou ótima, bem melhor do que quando eu comecei o café hoje. Deus é maravilhoso. Um grande beijo. Ótima semana. Fique com Deus, tá bom? Tchau, tchau.